E agora vamos falar um pouquinho da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente teve a 10ª rodada acontecendo aí nesse final de semana, tá aí na tela para vocês. Deixa o like aqui no nosso vídeo, se inscreve aqui no canal para dar uma forcinha pra gente, né? Acompanha aí o nosso canal de cortes, o nosso canal de lives, link para todos os nossos perfis e redes aqui na descrição do nosso vídeo ou da nossa live, independente aí de onde você estiver acompanhando, o link tá aqui na descrição para você dar uma forcinha para nós, beleza? Então vamos lá, a 10ª rodada aí da Série B, já teve ali o empate entre Ferroviária e Botafogo. Para mim esses dois times aqui são dois times que, se conseguirem a permanência, vai ser ótimo, né? Um sucesso. O Botafogo está na zona do rebaixamento, é um time que vai ter muita dificuldade, na minha opinião, mas a Ferroviária vem com uma bela de uma campanha, né? Cadê a Ferroviária aqui? 13º lugar, né? Bela campanha não, né? Tá uma campanha razoável aqui, com uma pontuação maior do que eu imaginei que teria, certo? Imaginei a Ferroviária com mais dificuldade nesse começo de temporada, mas vem surpreendendo também a equipe da Ferroviária. O Vila Nova perdeu para o Novo Horizontino. Eu imaginei o Vila Nova ganhando esse jogo porque era o mandante, né? Quer brigar pela liderança. E o Novo Horizontino estava lá no meio da tabela. Mas com essa vitória, o Novo Horizontino entra no G4, né? E o Vila Nova sai do G4 com essa derrota. Então, mostra aí como tá maleável essa Série B, como tá equilibrada, né? Os times com uma pontuação muito parecida. O Avaí, o 9º colocado, tem 3 pontos de diferença em relação ao Coritiba, 2º colocado. Então, assim, o Remo era o vice-líder, perdeu a partida, cai para 6º colocado. 6º lugar, pô. Sabe? Então, mostra aí como tá disputada aí essa Série B do Campeonato Brasileiro. E o Coritiba ganhando aí da equipe do Avaí, o Coritiba dá uma subida boa, né? Aí na zona de classificação, ele era o 3º colocado, sobe uma posição só na tabela, mas se tivesse empatado, o Coritiba estaria fora da zona de classificação. Então é aquele negócio, né? Você não pode sonhar em perder ponto, velho. Perder o ponto, você despenca na tabela, tá ligado? E o Avaí, por exemplo, se tivesse ganho da equipe do Coritiba, o Avaí estaria na zona de classificação, estaria no G4, né? E tá aqui em 9º lugar. Perdeu 4 posições, né, com essa derrota. Então, olha como tá equilibrado aí, velho. O Goiás venceu o clássico do Atlético Goianiense, dispara na liderança, né? O Goiás 23 pontos, o Coritiba é o vice-líder com 19, então 4 pontos de vantagem a equipe do Goiás. É um time que não tá dando margem, não tá dando brecha para ninguém brigar por essa posição dele, né? A primeira posição. Ele chegou lá no topo e disse: essa posição aqui é minha e ninguém trisca, né? Pode ser que em algum momento comece a perder jogos ao final do campeonato pode ser que não seja o campeão, mas que não vem dando sinais disso a equipe do Goiás, vem fazendo um campeonato muito consistente, né? Muita qualidade a equipe do Goiás, né? Então, disparado aí agora 4 pontos à frente da equipe do Coritiba. O Cuiabá venceu o Atlético que, pô, é o vice-lanterna, né, velho? 2 vitórias, 8 derrotas, o time que mais perde nesse campeonato. Então, o Cuiabá consegue uma vitória que é importante, volta ao G4 da Série B, mas que é um jogo que nenhum time desses aqui de cima pode ousar perder pontos para o Atlético, com todo respeito, tá? Mas o Cuiabá conseguiu vencer e se mantém aí nessa briga. Operário 2, Atlético Paranaense 2, os dois aqui estão no meio da tabela, né? Colados aqui um com o outro, 14 pontos cada. E seguem ali no meio da tabela. O CRB venceu a equipe do Remo e na última live eu tinha citado. O time do CRB só tinha pego baba até agora. O time do CRB enfrentou todos os times das últimas posições. O CRB jogou contra o Paysandu, contra o Atlético, contra o Amazonas, contra o Botafogo, contra o Criciúma, contra o Volta Redonda. E
Esses jogos aí depois pegou também o Atlético Paranaense, pegou o time do Cuiabá e a Chapecoense, né? Aí eu disse, pô, então assim, o time do CRB teve vida fácil até esse momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora é só pedreira, é só porrada. Pegou a primeira pedreira e conseguiu ganhar. Venceu da equipe do Remo, que não tinha perdido ainda nesse campeonato. Perdeu para a equipe do CRB. Então a primeira pedreira, a primeira partida contra esses duelos diretos aí, né? Contra os times lá do topo da tabela, o time do CRB ganhou, né? Passou pela primeira dificuldade aí. E assim, é impressionante como o time do CRB depende do Matheus Albino, o goleiro. Ah, Bruno, mas o jogo foi 2-0, tá? Mas o time do CRB teve um pênalti contra e o Matheus Albino pegou. Seria o empate do Remo, né? Ele pegou esse pênalti. Fora todas as defesas absurdas que ele faz, né, nos jogos. Nesse jogo aí também. Então, assim, é algo absurdo o quanto o Matheus Albino aparece positivamente na equipe do CRB quando o CRB precisa. Claro que ele não é sempre que ele vai ser o São Albino, né? O Santo, na verdade, Santo Albino. Né? Ele não vai ser sempre o cara que vai fechar o gol. Ele é um humano, né? É um ser humano. Apesar de em alguns momentos não parecer, né? O cara transcende debaixo da trave e pega tudo, velho. Né? Então, em alguns momentos, né, no jogo passado, por exemplo, contra o Botafogo, ele deu duas bobeadas ali e acabou tomando 2 gols, né? Mas, por exemplo, esse jogo agora contra o Remo, ele foi necessário e ele fez intervenções importantíssimas, né? E também é por isso que o time do CRB ele consegue classificações importantes, né? Pontos importantes em alguns momentos. E assim, cara, acho que de longe o goleiro do CRB é o melhor jogador do elenco. De longe, disparado, assim. O Matheus Albino na primeira prateleira deixa a segunda e a terceira vazias. Porque, bicho, ele é o melhor do elenco, ele é o segundo e o terceiro melhor. Tá ligado? Então, é impressionante, né? E eu não sei como é que um time da Série A ainda não cresceu o olho pra cima dele. Pra poder levar ele pra Série A. Porque, cara, ele é um goleiro de outro nível. É outro patamar. Tá ligado? O que ele vem apresentando aí na equipe do CRB é outra coisa, velho. É absurdo, simplesmente. E se não fosse ele, juro a vocês, velho, se não fosse o Matheus Albino, o CRB tava na zona do rebaixamento. Garanto, garanto, tá? O Volta Redonda venceu aí a equipe do América. Pô, o América também tá numa temporada muito ruim, né? E olha que eliminou o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro, vice-líder da Série A, o América tropeçando muito na Série B, né? E o Volta Redonda consegue sair da zona do rebaixamento aqui também, né? O América poderia voltar ao bolo lá de cima, né, com esse jogo, mas acaba perdendo para o Volta Redonda, dá um respiro pro Voltaço, né? Chapecoense meteu 4-0 no Amazonas. Amazonas tá caminhando aí em direção ao rebaixamento, né? Vai ter muita dificuldade nessa temporada a equipe do Amazonas e a Chapecoense se reativa aí na briga pelo acesso. E o Criciúma venceu a equipe do Paysandu. Quando eu vi que o Criciúma ganhou, eu disse, pô, o Criciúma consegue se reativar, sai da zona do rebaixamento, pô, agora o time vai melhorar, né? Mas, pô, ganhou do Paysandu. Com todo respeito ao time do Paysandu, é um time que demonstra muita fragilidade, né? Então, duelo direto ali entre eles. Se o Paysandu tivesse vencido esse duelo direto, teria 7 pontos, não teria saído da zona do rebaixamento, mas teria ultrapassado, por exemplo, a equipe do Criciúma, que ficaria com 6, então seria para reativar, né? Então o Paysandu mais um jogo dentro de casa e perde mais um jogo dentro de casa. Então, é uma sinalização
perigosa também da equipe do Paysandu. 10 jogos, 4 empates, 6 derrotas, não ganhou ainda. Então, Paysandu aí vai caminhando a passos largos em relação ao rebaixamento, né, velho? Complicada a situação do Papão, né? Mas, enfim, tá aí os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro pra galera. Não se esquece de dar o like, se inscrever aqui no nosso canal, tá certo, gente? Pra dar essa forcinha pra nós.